tudo bem? Sempre muito bom estar aqui com vocês novamente, aqui na Federação Espírita Amazonense, casa que sempre nos recebe com muito carinho. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui ao lado de todos vocês. E principalmente falando sobre uma temática tão importante para nós, e principalmente no momento, nessa época que nós vivemos, onde nós observamos tantos corações ainda buscarem no suicídio a solução para os seus problemas. Por isso é relevante a iniciativa de destacar realmente esse mês para refletir sobre essa temática. E vamos conversar hoje exatamente mostrando por que viver é a melhor opção. E quando nós estávamos preparando esse diálogo, nós estávamos exatamente pensando quais pontos seriam importantes trazer para nós, para que nós pudéssemos ter uma visão o mais completa possível sobre a infelicidade que significa a escolha do suicídio. E nós resolvemos trazer 5 pontos que eu considero fundamentais para o nosso aprendizado, para a nossa reflexão. O primeiro ponto é como o Espiritismo vê o suicídio. Segundo ponto, quais as causas que levam ao suicídio. Terceiro aspecto que vamos conversar, o que sente, o que vive o espírito do suicida após o suicídio. Como ele se vê e se enxerga no plano espiritual após o ato do suicídio. O quarto ponto que nós vamos conversar é como os espíritos suicidas reencarnam. E o quinto ponto, a importância da doutrina espírita como prevenção ao suicídio. Então, trazendo o primeiro aspecto, como a doutrina espírita vê o suicídio, de forma muito objetiva, a doutrina espírita vê o suicídio como uma transgressão à lei de Deus. É uma afronta à lei divina tirar a própria vida. É, na verdade, um ato de irresignação à justiça de Deus, à vontade do Pai. As pessoas que optam pelo suicídio esperam livrar-se de misérias e de sofrimentos e acabam mergulhando num sofrimento muito maior e mais terrível. É uma triste ilusão. Então, sem sombra de dúvida, a doutrina espírita também identifica o suicídio como uma transgressão às leis de Deus. E quando nós vamos entrando agora no segundo aspecto, refletir sobre as causas que levam ao suicídio, na verdade, identificamos que existem inúmeras causas, mas todas elas, no fundo, na sua causa primária, decorre do desconhecimento da justiça divina, do desconhecimento da misericórdia de Deus. Então eu poderia aqui, até trouxe uma lista mais conhecida, digamos assim, das causas mais comuns. Por exemplo, o materialismo severo, pessoas extremamente ligadas à matéria, aos recursos materiais, quando se vê em alguns momentos desprovidos desses bens que consideram tanto em suas vidas, acreditam-se acabados, destruídos e optam pelo suicídio. Ou ainda a solidão, a depressão, enfermidades incuráveis, violências e maus tratos que podem sofrer, abusos de todos os matizes, pobreza extrema, fanatismo religioso, abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, distúrbios mentais,
desesperança, obsessão de espíritos, entre outros. Todos esses aspectos, todas essas causas que eu mencionei, têm como pano de fundo o descontentamento com a vida. Em função dessas variadas causas, o descontentamento com a vida material se faz presente. E diante disso, desse descontentamento que domina a criatura e, como eu falei, na causa maior, o desconhecimento da justiça divina e da misericórdia de Deus, faz com que a criatura pense ser o suicídio a melhor solução. E vejam que a descrença no amanhã, na vida futura, a simples dúvida sobre o amanhã, já são causas, a dúvida e a incredulidade já são causas fortíssimas para que as pessoas busquem o suicídio. Porque como elas não veem no amanhã esperança, perspectivas, elas acreditam que através do suicídio elas colocarão fim ao seu sofrimento. Na verdade, o materialismo, a incredulidade, a dúvida contra o futuro, faz com que a criatura possa achar que após a morte encontrará o nada, a destruição de si mesmo, a perda da sua individualidade. Há uma crença chamada niilismo. E essa crença nihilista, ela acredita que após a morte existe o nada, a destruição completa. E essa destruição completa, como eu disse, significa a perda de si mesmo e da sua individualidade. Então, muitas pessoas, movidas por essa dúvida ou por essa incredulidade, imaginam que após a morte vão encontrar o nada. E quando elas ponderam o que é menos pior, a dor, o sofrimento atroz que elas passam ou o nada, elas optam pelo nada. Prefiro o nada a continuar sofrendo. Prefiro o nada à dor que me assola. Prefiro o nada aos maus tratos que eu sofro. Prefiro o nada à solidão, à depressão que hoje me acompanha. Pelo menos o nada colocará fim ao meu sofrimento. E quem pensa assim, quem tem esse entendimento, é até compreensível. Quem não tem o conhecimento da imortalidade da alma, da vida após a morte, é natural pensar assim. A criatura, ela não foi feita para sofrer. A criatura foi feita, destinada à perfeição e à felicidade. É para isso que Deus nos criou, para sermos felizes e perfeitos, não para a dor. Então é natural que a criatura busque um mecanismo de cessar o seu sofrimento. Se ela não vê perspectivas no futuro, por que eu vou continuar sofrendo? Eu finalizo com o suicídio. Então, essas causas, na verdade, como eu falei, elas só são causas porque a criatura não tem o conhecimento da justiça divina e da imortalidade da alma. Como nós vamos ver lá no finzinho, no quinto tópico do nosso diálogo, a importância da doutrina espírita como prevenção ao suicídio, o despertar, o esclarecimento, as luzes que a doutrina espírita nos traz sobre a vida espiritual e que são fundamentais, essenciais para a mudança de postura da criatura diante do sofrimento e diante do suicídio. Então, como eu disse, embora tenha muitas causas, o suicídio
A maior delas, a verdadeira causa, é o desconhecimento da justiça divina e da misericórdia do Pai. Vamos então agora abordar um aspecto que eu vou, digamos assim, reservar um tempo maior da nossa conversa para abordar, que é exatamente como se vê, o que acontece com o espírito de um suicida. As pessoas normalmente têm muitas dúvidas, curiosidades sobre esse ponto. E a doutrina espírita, como sempre, tão maravilhosa, tão lúcida, tão clara, nos traz informações preciosas. E eu vou tentar trazê-las de uma forma mais completa possível. Claro que o que acontece com o espírito de um suicida varia ao infinito. Cada caso é um caso e o resultado desse suicídio para essa pessoa pode variar em função de determinados aspectos que podem agravar o ato ou podem amenizar a responsabilidade do suicida. Mas, em linhas gerais, eu trouxe para vocês 7 situações mais usuais que nós conseguimos observar pela literatura espírita. Mas, é como eu disse, cada caso é um caso. Primeira situação que acontece com o espírito de um suicida é a decepção. É a desilusão de ver-se vivo. Porque o objetivo maior dele era acabar com a vida, com os problemas, com as preocupações, com o sofrimento. Quando ele desperta no plano espiritual e se vê vivo e percebe que as suas dificuldades, os seus problemas não acabaram, ele entra num processo de desilusão completa. Um processo que pode até causar a ele quase que uma loucura a nível espiritual. A decepção de se ver vivo é tamanha que ele já estava, obviamente, relativamente em desequilíbrio, ou muito em desequilíbrio para ter optado pelo suicídio. Mas pode, segundo nos diz a doutrina, chegar a quase uma loucura espiritualmente falando. E, como sempre, a doutrina espírita, com os seus ensinamentos, descortinando o véu sobre nós, nos traz no livro, na 4ª obra da codificação, o livro O Céu e o Inferno, na 2ª parte da obra, traz depoimentos de vários espíritos em várias condições que desencarnaram. E dentre os depoimentos que o livro O Céu e o Inferno traz, ele traz o depoimento de espíritos suicidas. E dentro dessa primeira hipótese, que é a decepção, está lá no livro O Céu e o Inferno, na história, digamos assim, do suicida da Samaritana. Esse é o título desse depoimento. Ele foi uma pessoa que degolou a si mesmo com uma navalha numa banheira, foi para um hotel e lá se suicidou com essa navalha. E aí o que aconteceu? Ele foi, depois de alguns dias, evocado pela sociedade parisiense. E naquele momento que ele foi evocado, ele disse a primeira coisa, as primeiras palavras daquele espírito suicida foi: dizei-me se vivo, pois este ambiente me sufoca. Fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. Vejam o desapontamento que eu falei, a desilusão de, na realidade, ver que o suicídio não colocou fim ao seu sofrimento. Então, quando ele diz, fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura, mostra a decepção com o seu ato e, na realidade, encontrando sofrimentos ainda maiores. Então, a decepção
é um fator importante que acontece com os espíritos. Uma outra situação também muito comum que nós encontramos entre os suicidas é que eles ficam continuamente revivendo o momento da morte. Significa dizer que, vamos supor que ele tenha, como por exemplo o suicida da Samaritana, que ele tenha se degolado. Ele fica continuamente repetindo aquele ato, como se ele estivesse se suicidando de forma contínua inúmeras vezes. Nós temos depoimentos, eu vou ler um agora também no livro O Céu e o Inferno, mas nós também já tivemos a oportunidade de presenciar uma situação como essa em determinadas reuniões mediúnicas, onde alguns espíritos suicidas são lá levados para serem amparados e eles chegam revivendo o momento do suicídio, seja ele qual for, como se eles ainda estivessem passando, ou seja, se uma vez já é terrível, imaginem continuamente. Então, também no livro O Céu e o Inferno, esse livro é fantástico. Quem não conhece o quarto livro da codificação, todos são maravilhosos, mas esse, para quem deseja conhecer como funciona a justiça divina, é fundamental. Então, esse caso aqui é o caso também lá entre espíritos suicidas de François Simon Louvet. O que aconteceu com esse senhor? Ele era um pobre senhor que bebia muito, já era idoso, mas estava desgostoso com a vida e ele se jogou de uma torre. E aí, esse suicida também foi evocado. E vejam o depoimento dele. Trouxe só um pedacinho, obviamente. Ele diz assim: quis morrer e atirei-me. Oh, meu Deus, que momento! E para que tal desejo, quando o termo estava tão próximo, quando o fim dos meus dias já estava tão próximo? Orai para que eu não veja incessantemente este vácuo debaixo de mim. Vou despedaçar-me de encontro a essas pedras. Eu vos suplico, a vós que conheceis as misérias dos que não mais pertencem a esse mundo. Não me conheceis, mas eu sofro tanto. Para que mais provas? Sofro, não será isso bastante? Então veja, ele ainda se via em queda, ainda se via caminhando, direcionando-se para o encontro com as pedras onde ele se suicidou. E ele revivia e revivia esse momento terrível. Então há também suicidas que ficam continuamente nesse estado, até que aconteça, que ocorra o momento que coloca termo, fim a este sofrimento. Uma outra situação que vivenciada também de uma forma comum entre os suicidas é a culpa. Quando eles, na verdade, caem em si e percebem, reconhecem o erro que cometeram, contrariando as leis de Deus, entram num processo de culpa, se culpam pelo ato. E, igualmente, essa culpa pode ser tão grande, juntamente com a desilusão, que também pode causar uma certa loucura espiritual entre esses suicidas. E vamos também, vocês percebem que eu estou tentando trazer aqui não apenas a parte teórica, mas exemplos do livro O Céu e o Inferno, para ficar mais fácil a nossa compreensão e o nosso entendimento sobre o tema. Então, quanto à culpa, há também um caso lá no livro chamado O Pai e o Conscrito. O que aconteceu? Qual foi a situação desse pai? Ele, na verdade, um pai resolveu se suicidar porque o seu filho jovem havia sido convocado para lutar na guerra da Itália. E como o seu pai não queria que o seu filho jovem fosse para a guerra com a probabilidade muito grande de morrer, ele teve a seguinte ideia: eu já sei, eu vou me suicidar,
Porque aí ele vai ser o filho único, com a mãe viúva, e ele vai ser liberado da guerra. E assim ele fez, e assim ele se suicidou. Igualmente, ele foi também evocado. E aí, as primeiras palavras dele são: obrigado, sofro muito, mas é justo. Contudo, ele, maiúsculo Deus, me perdoará. Então, naquele momento, vejam, o sentimento de culpa já estava claramente presente na conduta desse pai, quando ele diz: sofro muito, mas é justo, contudo ele me perdoará. Ou seja, tinha consciência de que mesmo desejando proteger o filho, a escolha dele contrariava as leis de Deus. Portanto, a culpa já fazia parte dele e, portanto, ele, digamos, acreditava que realmente os seus sofrimentos eram justos. E interessante nesse depoimento que se questiona se o fato dele ter se suicidado para ajudar o filho com, digamos assim, movido por uma causa nobre, não amenizaria o seu sofrimento ou as suas, digamos assim, as suas responsabilizações perante a lei. E obviamente que a espiritualidade, em especial o espírito de São Luís, diz que sim, que tudo é levado em consideração pelo Pai, mas que acima de tudo ele foi culpado. E aqui eu vou ler as palavras do espírito São Luís, que junto a Kardec trouxe esclarecimentos importantíssimos sobre essa temática. E o espírito de São Luís diz o seguinte: este espírito sofre justamente, pois lhe faltou a confiança em Deus, falta que é sempre punível. A punição seria maior e mais duradoura se não houvesse como atenuante o motivo louvável de evitar que o filho se expusesse à morte na guerra. Deus, que é justo e vê o fundo dos corações, não pune senão de acordo com as suas obras, mostrando então que, claro, que as dificuldades e os sofrimentos seriam aliviados, mas a sua punição, o seu sofrimento era justo, porque a sua atitude demonstrou, como ele disse, falta de confiança em Deus. Então, além da culpa, nós temos ainda uma outra situação que pode acontecer com frequência com os espíritos suicidas. É que, em função deles serem dotados de muito fluido vital, para quem não sabe o que é o fluido que todos nós que estamos encarnados na matéria possuímos, é o fluido que nos dá a vida. Quando nós estamos em plena energia, saudáveis, temos muito fluido vital. À medida que nós vamos adoecendo, vamos ficando mais debilitados, vamos perdendo, vamos diminuindo a quantidade de fluido vital em nosso organismo. Por exemplo, através do envelhecimento natural dos órgãos, a quantidade de fluido vital também é menor. Mas no espírito de um suicida que estava com a sua saúde plena, ele estava repleto de fluido vital. E aí o que acontece? Como ele desencarna através do suicídio e o seu corpo físico ainda estava repleto de fluido vital, o seu corpo perispiritual, o seu corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito, ele não consegue se afastar do corpo físico. O corpo físico já está morto, ok? A matéria já está morta. Mas, pela quantidade de fluido vital que há naquele corpo, o perispírito fica preso, meio que ligado àquele corpo físico, até que se esvaia completamente aquele fluido vital. De modo que, vamos supor que aquele suicida, ele tivesse que desencarnar aos 60 anos de idade, mas aos 40 ele optou pelo suicídio. Então ele ainda tinha 20 anos de fluido vital no seu corpo.
O que acontece? O seu perispírito vai ficar ligado aos despojos do corpo material por mais 20 anos, até que se esvaia por completo aquele fluido vital. E isso causa um sofrimento terrível para o espírito, porque em função dele estar preso ao corpo material, ele acaba sofrendo o processo de decomposição do corpo físico. O processo de decomposição do corpo físico repercute no seu corpo perispiritual. Então, ele pode sentir os vermes sendo, digamos assim, atacando o seu corpo. E, mais uma vez, o livro O Céu e o Inferno nos traz esta informação. No caso que eu comentei com vocês, do suicida da Samaritana, o Espírito São Luís vem exatamente nos trazer esta informação. E ele nos diz, no exemplo dado do suicida de Samaritana, ela, a morte, constitui verdadeiro suplício pela sensação dos vermes que corroem o corpo, sem falarmos da sua duração, que deverá equivaler ao tempo de vida abreviada. Este estado é comum nos suicidas, posto que nem sempre se apresentem em idênticas condições, variando de duração e intensidade, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes da falta. Então aqui nós já temos, diante dessas situações que eu já coloquei, nós já percebemos que o suicídio, ele pode ser tudo menos melhor do que a vida. A vida, mesmo por mais difícil que seja, por mais dura, por mais angustiosa, ela é a vida. Deus vai estar sempre ao nosso lado, nos dando forças diante de qualquer situação, porque Ele nos vê lutando, Ele nos vê trabalhando, Ele nos vê nos esforçando para sair daquela situação. Ele não vê o filho que se entrega, que abandona a luta e que opta pela morte. Então é importante nós sabermos os sofrimentos e as dificuldades que o espírito do suicida enfrenta, para que nós jamais, em momento algum das nossas existências, por piores que elas sejam, cheguemos a considerar que o suicídio é a melhor opção. Viver é sempre a melhor opção. E ainda não acabou. Eu até tenho um pouco de dificuldade de, numa palestra que nós precisamos sair daqui estimulados, trazer essas informações realmente chocantes. Mas muitas vezes são elas que nos tiram daquele ato. São essas informações chocantes que me fazem, meu Deus, o depois vai ser muito pior. Então é importante nós termos esse conhecimento, para que se nós, em algum momento, pensarmos no suicídio, nós lembremos dessas informações que estão lá, trazidas pela nossa doutrina, e não pensemos mais em suicídio. Enfim, uma outra situação também muito difícil e triste que acontece com o espírito de um suicida é ser atacado por vampiros espirituais. O que são esses vampiros espirituais? Lembram que eu disse que o suicida ainda tem muito fluido vital? Pois muito bem, há espíritos desencarnados que são extremamente apegados à vida material e que, como eles estão desencarnados e eles não têm mais fluido vital, porque fluido vital só tem quem está encarnado, eles anseiam por aquele fluido, por aquela energia material. E aí o que eles fazem? Eles se aproximam do corpo e do perispírito daquele espírito suicida e sugam a sua energia vital, o seu fluido vital. Por isso chamamos de espíritos vampirizadores, porque eles ficam vampirizando o espírito suicida, sugando as suas energias até o fim.
Então vocês também podem imaginar o quão sofrido não é para o espírito sentir-se vampirizado por esses espíritos, ok? Ainda, isso aqui nós escutamos com muita facilidade, é muito comum no âmbito do meio espírita, as pessoas falarem, eu já sei, o suicida ele vai para o Vale do Suicida. As pessoas ouvem muito sobre o Vale do Suicida, tá? O Vale dos Suicidas, ele foi mencionado numa obra espírita chamada Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira do Amaral. Então, esse Vale dos Suicidas é um local no plano espiritual onde os espíritos suicidas são magneticamente atraídos para esse vale. Quando, digamos assim, eles despertam, eles já se veem nesse ambiente. Não sabem nem como lá foram chegar, mas, na verdade, tudo é atração magnética. Nós somos atraídos para o que nós somos, para os nossos pensamentos, para o que nós fazemos. Então, eles são atraídos para esse vale e lá também permanecem por um tempo muito grande. Esse tempo, como nós vamos ver, varia ao infinito, cada caso é um caso. No caso do Vale dos Suicidas, pela própria obra de Ivone Pereira do Amaral, existe aqui na realidade o que nós chamamos de um grupo especializado no amparo e no auxílio dos suicidas que estão neste vale, que é exatamente a Legião dos Servos de Maria. Segundo essa obra, a Legião dos Servos de Maria é um trabalho, um grupo maravilhoso, coordenado, dirigido por Maria, mãe de Jesus, que ela trabalha e atua diretamente ajudando os suicidas nesse vale, amparando-os, auxiliando-os, recolhendo-os quando é chegado o momento. Tá? Então, uma situação que também pode acontecer é eles irem para esse Vale dos Suicidas, esse ou outros na mesma condição. E ainda há mais um, eu prometo que esse é o último, é a 7ª situação e nós depois já vamos começar a falar de coisas mais agradáveis, ok? Então vejam bem, o último ponto que eu coloquei aqui é que os espíritos dos suicidas ficam impedidos de reencontrarem com as pessoas que lhes são afeitas, os seus amores, na realidade, aquelas pessoas amadas. Então vejam bem, há situações, e eu trouxe também aqui uma do livro O Céu e o Inferno, onde o suicídio foi exatamente motivado para que uma mãe pudesse estar novamente próxima a seu filho. Nesse caso, que é intitulado Mãe e Filho, o que aconteceu? Um jovem, era filho único, tinha 21 anos, ele estava enfermo e ele realmente já não tinha mais condições de recuperar a sua saúde. E aí ele realmente já ia falecer. Sua mãe, muito apegada àquele filho, o amava profundamente, tinha dedicado a sua vida para cuidar daquele filho, ela não estava em condições de suportar, não se sentia capaz de suportar a perda daquele filho. E aí, ela, já nos momentos finais de seu filho, ainda na terra, ela disse: "Vá, meu filho, que eu não tardo em lhe encontrar." E naquele mesmo dia onde ele desencarnou, ela se enforcou no celeiro, com o objetivo de encontrar-se com o filho. Na sequência, eles inclusive foram enterrados juntos e no mesmo dia. E ambos foram evocados por Kardec. Primeiro, o filho, que realmente precisava desencarnar. E aí foi-lhe perguntado se ele tinha conhecimento do que havia acontecido com a mãe dele. E ele disse que sim. Aí ele disse: "Eu vou ler." Ele diz: "Sim, e sem o pesar causado por essa fatal resolução da parte dela, julgar-me-ia completamente feliz. Pobre e excelente mãe não pôde suportar a prova dessa separação momentânea
e tomou para se unir ao filho o caminho que dele mais deveria afastá-la. E por quanto tempo? Assim, retardou indefinidamente uma reunião que tão pronto teria sido se a sua alma se conformasse submissa às vontades do Senhor. Se ela fosse resignada, humilde, arrependida diante da provação que se lhe impunha, da expiação que deveria purificá-la. Orai, orai por ela, e sobretudo não a imiteis, vós outras mães que vos comoveis com a narrativa da sua morte. Não acrediteis que ela amasse mais que as outras mães a esse filho que era o seu orgulho. Faltou-lhe coragem e resignação. Mães que me ouvis, quando a agonia empanar o olhar dos vossos filhos, lembrai-vos de que com o Cristo eles sobem ao cimo do Calvário, donde deverão alçar-se à glória eterna. E aí, ou seja, ele disse, nós iríamos na sequência nos encontrarmos se ela tivesse tido resignação, mas agora o nosso encontro está retardado indefinidamente. E quando a mãe foi evocada, revoltada, revoltadíssima, porque ela estava longe do filho dela. E ela disse, primeiras palavras dela quando ela foi evocada, quero ver meu filho, tendes o poder de dar-mo? Cruéis, tomaram-mo para levá-lo à luz e a mim me deixaram em trevas. Quero-o porque me pertence. Não vale então o amor materno? Pois que tê-lo carregado no ventre por 9 meses, tê-lo amamentado, nutrido a carne da sua carne, sangue do meu sangue, guiado os seus primeiros passos, ensinado a balbuciar o sagrado nome de Deus e o doce nome da mãe? Não, Deus não é justo. Deus não é o Deus das mães. Não lhes compreende as dores e desesperos. Então, nós podemos já ver aqui a irresignação, a revolta dela por não estar ao lado do seu filho. Mostrando, então, que o suicídio jamais nos aproxima dos entes queridos, mas faz com que nós deles nos afastemos por tempo indeterminado. E o quanto isso pode acontecer? Só Deus o sabe, e só Deus, na realidade, sabe, em função das nossas atitudes após o suicídio, diante das provas e dos sofrimentos que nós vamos enfrentar, como é que nós vamos nos portar. Aqui também mostra uma situação, nós não temos mais esse tempo, preciso avançar, mas exatamente de um casal que, para que eles não cometessem traição para com seus respectivos marido e esposa, resolveram se suicidar, para evitar que caíssem, digamos assim, em erro, e objetivando se unirem. E eles também, ambos foram evocados, e também, igualmente, eles, digamos assim, a responsabilidade, a sanção, a pena deles seria que eles iriam, por reencarnações sucessivas, se procurarem sem se encontrarem. Iriam se procurar tanto na vida material quanto no plano espiritual. Iriam se sentir, de alguma forma, saberem, pressentir a presença do outro, mas não iriam se encontrar. E por tempos, reencarnações sucessivas, por muito tempo. Então, queridos amigos, mais uma vez, essas informações preciosas que a nossa doutrina nos traz, é exatamente para nos trazer o conhecimento que falta aos corações que optam pelo suicídio. E esses corações, quando reencarnam, porque precisam reencarnar, todos nós seremos espíritos felizes e perfeitos, então precisamos continuar o processo evolutivo. Então, esses corações, quando reencarnam, normalmente reencarnam com deficiências físicas no órgão, exatamente no objeto, digamos assim, do seu suicídio. Se foi no coração, um problema no coração, se foi às vezes na cabeça com um tiro, com uma deficiência mental. Então, por quê? Porque eles corromperam não apenas o seu organismo físico, mas também perispiritual.
E isso faz com que essa deficiência seja reproduzida no novo corpo físico, numa nova reencarnação. Então, problemas congênitos, tanto de problemas físicos quanto outros tipos de doenças, podem ser reflexo daquele ato de suicídio. E aí vamos adentrar no último ponto e mais importante que nos traz a lucidez, a importância que a doutrina espírita significa para todos nós como prevenção ao suicídio. E como eu coloquei aqui para vocês, o maior e mais importante benefício é o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz sobre a vida após a morte, mostrando na verdade que quanto mais resignada eu for na vida material, quanto mais entendimento eu tiver, por mais dura que seja a minha vida, eu sei que se eu diante do sofrimento e da dor tiver resignação, tiver confiança em Deus, acreditar na sua misericórdia, acreditar que nenhuma dor é ao acaso, acreditar que todo sofrimento, por pior que seja, me traz um aprendizado, me traz uma condição de crescimento e de aprimoramento espiritual. Quando a doutrina espírita me mostra, me ensina a ressignificar a dor em minha vida, para que eu não a veja como um mal, mas muitas vezes o remédio que cura, eu tenho resignação diante da dor, porque eu sei que no amanhã, na vida após a morte, eu encontrarei a felicidade, porque confiei no Pai e fui resignado. O conhecimento, o esclarecimento que a doutrina me faz, me mostra que o suicídio, na verdade, é totalmente contrário aos meus objetivos. Por quê? Porque o objetivo maior é acabar com o sofrimento. E ele não apenas não acaba, como traz sofrimentos infinitamente mais terríveis, maiores para a criatura. Então, o conhecimento de que não existe o nada, o conhecimento de que o reino de Deus é para aqueles que cumprem a lei e o evangelho do Mestre querido, quando ele nos traz, retira o véu que até ontem existia sobre nós, nos trazendo todos esse esclarecimento, ele nos previne contra o suicídio. Ele, na verdade, nos chama para a maior prevenção contra o suicídio, as drogas ou o aborto. A maior, mais eficaz prevenção é Jesus. A doutrina espírita nos traz, agora entre aspas, a velha novidade, o Cristo. O Cristo sempre foi e sempre será a melhor profilaxia contra o suicídio. E a doutrina espírita nos chama para o Pai, nos diz: filho, vem viver o Evangelho, vem conhecer o Mestre querido. Porque se tu verdadeiramente o conheceres, jamais pensarás em suicídio. Hoje, os jovens que estão sendo arrebatados pelo suicídio precisam conhecer Jesus. Diz Joana de Ângeles, no livro Adolescência e Vida, que a maior causa, a grande causa para que os jovens procurem tanto o suicídio é porque não tiveram o conhecimento de Jesus na sua fase infantil. Os pais, muito preocupados com a carreira profissional dos filhos, com as suas próprias carreiras profissionais, deixam de dar às crianças a base moral e espiritual, que vai fortalecê-las contra o suicídio no amanhã. Muitos pais não conversam com seus filhos, falam, mas não conversam, não dão a eles atenção. Muitos filhos são criados por conta e postura dos pais, por outras pessoas, pela escola, até mesmo pelo Google. Mas os pais, preocupados com, muitas vezes, o lado profissional e os seus outros interesses, não estão ali ao lado dos filhos. E os filhos precisam dessa base. Diz Joana, criança
que conhece na fase infantil, Jesus não busca o suicídio na fase da adolescência. Então, a doutrina espírita nos mostra que Jesus, o Mestre querido, é o grande remédio para todas as dores, para também o suicídio. E outras, está lá também no Evangelho, dos grandes benefícios que a doutrina espírita nos traz é exatamente o que eu fiz hoje aqui com vocês, trazer os depoimentos de espíritos que se suicidaram. Essa informação, ela é luz nas nossas vidas, porque a dúvida, como eu disse no início, a incredulidade ou a simples dúvida sobre o futuro são os maiores incentivadores ao suicídio, porque causam a frouxidão moral. E a doutrina espírita, nos trazer esses depoimentos preciosos, nos traz a coragem moral, faz com que nós tenhamos a força necessária para perseverar, para continuar lutando, nos esforçando na certeza de que o amanhã será melhor. Quanto mais resignada eu for, vejam, um parênteses aqui, o resignada não significa eu cruzar os braços diante da dor. Obviamente que a dor, ela precisa trabalhar o meu ser. Eu preciso, com a minha inteligência, com a minha intelectualidade, buscar todos os meios para sair daquela condição, superar os obstáculos. A dor não vem para nos vencer, nós precisamos ultrapassá-la e vencê-la. A resignação que eu falo aqui, queridos amigos, é ausência de revolta e de resignação com a justiça do Pai. É não nos sentirmos vitimizados, como se fôssemos injustiçados diante daquele sofrimento. Não há injustiça perante um Pai, jamais. A injustiça, quando há, é nossa, por ausência de desconhecimento. Então, trabalhar, lutar, se esforçar para sair do problema, confiando em Deus e acreditando que o dia de amanhã será melhor. Isso a doutrina espírita nos traz. Esse véu que ela nos levanta é a luz que nós necessitamos para continuar caminhando. E para finalizar, como de costume, eu trouxe um pequeno poema também para reforçar a temática que nós conversamos no dia de hoje. E o poema que eu trouxe se chama Viver Sim, Suicídio Não. Atentar contra a própria vida é sempre um ato de grande desdita. Atitude da criatura que duvida e da justiça de Deus se ouvida. É transgressão à lei divina, falta de resignação e indisciplina. Desconhecimento da doutrina, que tanto nos consola e ensina. Julgando escapar as misérias do mundo, mergulha em sofrimento mais profundo. Acreditando ser o nada o seu futuro, percebe-se vivo, infeliz e inseguro. Fica literalmente desapontado por não alcançar o objetivo almejado. Desconhece ser o espírito eterno, destinado à perfeição e não ao inferno. Quanto sofrimento poderia ser evitado se o homem não fosse tão precipitado? Se buscasse conhecer as leis de Deus, jamais se intitularia um ateu. Pelo Espiritismo, a dúvida desaparece e a compreensão da vida resplandece. Adquire-se paciência e resignação, deixando para trás toda a alienação. A profilaxia contra o suicídio está naquele que sempre nos ajudará, no amigo que morreu na cruz, em nosso amado Jesus. Muito obrigada.